Boa tarde. Hoje vamos apresentar nosso experimento sobre neutralizadores dinâmicos de vibrações. Os objetivos do nosso experimento são demonstrar como funciona um neutralizador de vibrações, discutir as equações dinâmicas das oscilações, analisar o comportamento oscilatório de nosso dispositivo e verificar a ressonância entre o oscilador secundário e a força externa como condição necessária para o amortecimento do sistema primário. Vamos falar um pouco sobre como surgiu o nosso experimento. Bom, tudo começou no ano de 1940 com uma ponte chamada Tacoma Narrows, localizada em Washington, que veio à ruptura após uma forte corrente de vento, no qual causou enormes oscilações até que a estrutura viesse a um colapso total. E por muito tempo atribuiu-se a causa da queda exclusivamente ao fenômeno da ressonância. Porém, atualmente, entende-se que além da ressonância, a variação na tensão dos cabos que mantinham a estrutura foi responsável pelo rompimento. A força do vento fez com que as tensões nos diversos cabos de aço fossem diferentes em um mesmo instante. Assim, a força da gravidade foi a única a atuar no momento em que o cabo estava afrouxado, o que proporcionou o movimento ondulatório, que cessou no momento em que a ponte não suportou as oscilações de 36 ciclos por segundo, gerando desníveis de até 8,5 metros. E por este fato, o professor engenheiro Frederic Berthier-Farquhar estabeleceu a base para o estudo aerodinâmico de pontes suspensas de todo o mundo. Falando um pouco sobre a teoria e definindo sobre um neutralizador dinâmico, ele basicamente minimiza os efeitos das forças externas em estruturas mecânicas, utilizando dois osciladores acoplados, e mantém a frequência da oscilação fora do intervalo de ressonância. Em nosso trabalho, o neutralizador será representado por dois osciladores que vibram em uma única direção. Considerando um oscilador harmônico, com massa e constante elástica submetido a uma força de atrito viscosa, quando uma força externa é aplicada, o movimento do oscilador em regime permanente se comporta como um movimento harmônico simples, cuja amplitude é dada pela fórmula apresentada no slide. Agora, falaremos um pouco sobre o modelamento matemático que foi utilizado nesse experimento. A partir do sistema representado abaixo, podemos modelar matematicamente as equações do projeto, em que é possível ver nesse sistema o sistema primário e o sistema secundário utilizado nesse experimento. Entendendo as posições do sistema primário e secundário, é possível obter algumas equações, em que derivada segunda da posição 1 mais K1 mais K2 dividido por M1 vezes X1 menos P1 dividido por M1 menos K2 dividido por M1 vezes a posição 2 é igual à força inicial dividida por M1 vezes o seno da frequência angular vezes o tempo. Também, analogamente a isso, em relação ao x2, entendemos que a derivada segunda do x2 menos K2 dividido por M2 vezes x1 menos x2 menos P2 dividido por M2 é igual a zero. Podemos entender que x1 é igual a x1 menos P1 dividido por K1 mais K2 e x2 é igual a x2 menos P2 dividido por K2. Assim, também podemos juntar as equações e entender que a derivada segunda da posição 1 mais K1 mais K2 dividido por M1 vezes X1 menos K2 dividido por M1 vezes X2 é igual a força dividido por M1 vezes seno da frequência angular vezes o tempo. Porém, contudo, no final, podemos retirar a força-peso, pois ela não afeta a dinâmica deste movimento. Assim, ficamos que a derivada segunda da posição 2 menos K2 dividido por M2 vezes X1 menos X2 é igual a zero. Agora, a partir das equações do movimento harmônico simples, MHS, temos que posição em função do tempo 1 é igual a amplitude 1 vezes o seno da frequência angular vezes o tempo. Analogamente isso da posição 2. Então, entendemos que a amplitude 1 vezes K1 mais K2 menos M1 vezes a frequência angular ao quadrado menos K2 vezes A2 é igual a força. E também que A1 é igual a M2 dividido por K2 vezes K2 dividido por M2 menos a frequência angular ao quadrado vezes
a amplitude 2. Trocando em termos de frequência angular, podemos escrever A1 como esta fórmula aqui. A1 é igual força vezes frequência angular ao quadrado menos a frequência angular final ao quadrado, tudo isso dividido pela frequência angular 2 ao quadrado menos a frequência angular ao quadrado vezes K1 mais K2 menos M1 vezes a frequência angular ao quadrado menos K2 vezes a frequência angular 2 ao quadrado. Por fim do modelamento, se a frequência angular associada à força externa da frequência angular for igual à frequência angular do sistema secundário, com esta equação em que a frequência angular ao quadrado é igual à frequência angular 2 ao quadrado, que é igual a K2 dividido por M2, a amplitude A1 do sistema primário será igual a zero. Com isso, podemos entender que se o sistema secundário for projetado da maneira correta, ele trabalha como um neutralizador de vibrações do sistema primário, exatamente como queríamos entender nas hipóteses iniciais do projeto. Os materiais utilizados para a execução do experimento foram um disco de acrílico simulando o sistema primário de massa M1, uma placa de madeira quadrada simulando o sistema secundário de massa M2, duas molas helicoidais de constante K, uma acoplada ao sistema primário e outra acoplada ao sistema secundário, um motor de passo simulando a força externa periódica atuando sobre o sistema primário e um sensor de movimento da Pasco para obtermos os resultados experimentais. Então, estes foram os resultados obtidos no experimento. O primeiro é um gráfico em função do tempo obtido pelo sensor do Pasco e o segundo é um gráfico com a retirada do offset de 0,2145 metros para assim ele ficar no eixo 0. Os dados fornecidos foi que no sistema primário a massa era de 77 gramas e o K de 15 newtons por metro. Já no sistema secundário, a massa era de 103 gramas e um K de 10 newton por metro. Assim, usamos duas fórmulas de ωf é igual a 2π sobre o período e outra fórmula do ω2, que era a raiz de K2 dividido pela massa do sistema secundário. Então, calculando a frequência com os dados de M2 e K2, obtivemos uma frequência de 9,35 radianos por segundo. Contudo, calculando a frequência angular do regime permanente com o período, que obtivemos com o sensor Pasco, chegamos com uma frequência de 10,46 radianos. Comparando esses dois resultados que obtemos um erro percentual de 6,2%. Concluímos que os resultados apresentados no nosso experimento foram bem parecidos com os teóricos, apresentando um erro percentual de apenas 6,2%, podendo de maneira não exata comprovar a eficácia do experimento de suas hipóteses iniciais, os objetivos.